princesas! No vídeo de hoje eu trago-vos um assunto que tem sido muito falado nestes últimos dias, fundamentalmente por youtubers. Eu acho que vocês já devem estar ao corrente do que se está a passar. Antes do vídeo começar, eu queria só dizer-vos que tenho recebido algumas mensagens de algumas pessoas que já clicaram no sininho das notificações, mas que continuam a não receber notificações. Por isso, se não estiverem a receber notificações minhas, e se as quiserem receber, é claro, carreguem no sininho. E vamos então ao tão polémico assunto, ao assunto que está a dar tanto que falar, que é o artigo 13, que foi aprovado há muito pouco tempo, que basicamente, eu não vos vou ler o artigo, portanto, se quiserem ter consciência do que diz exatamente o artigo, podem ir procurar, obviamente. Mas basicamente, em muito poucas palavras, muito resumidamente, o artigo visa proteger os direitos de autor, ainda mais do que aquilo que eles estão a ser protegidos, do que a forma como eles estão a ser protegidos até agora. Eu achei que vocês iam gostar de ouvir a minha opinião porque eu sou youtuber, sim, portanto, obviamente este assunto interessa-me. Eu tenho um Instagram e adoro o Instagram, ao Facebook não ligo muito, mas também gosto de o poder ter. E achei que vocês poderiam gostar de assistir ao meu vídeo, porque eu, apesar de ser youtuber, não ganho absolutamente dinheiro nenhum com o YouTube. E eu pensei que por isso vocês poderiam querer ouvir a opinião de alguém que sim, está dentro deste mundo, mas ao mesmo tempo não tem qualquer interesse, pelo menos monetário, porque não vai ser afetada com esta lei no sentido monetário. Ainda assim, ainda sabendo que não vou ser afetada, eu vou dar-vos a minha mais sincera opinião e, obviamente, que eu acho, pelo menos até agora, e como as coisas estão postas até agora, com as justificações que nos têm dado, que este artigo não faz sentido. Se vocês o forem ler, como eu fui, vai-vos parecer tudo super correto. Mesmo que as pessoas do Parlamento estão a dizer e as pessoas que concordaram com esta lei e que votaram esta lei estão a dizer, parece tudo muito coerente, faz tudo muito sentido, na teoria funciona tudo muito bem, mas na prática eu não creio que vá ser assim tão simples nem tão linear como eles querem fazer parecer. Vamos começar pelo simples facto de, por exemplo, eles dizerem que não afeta os youtubers em concreto, afeta a plataforma YouTube. E esta frase é um bocado, para não dizer muito ambígua, no sentido em que, não gente, não é assim. Se afeta o YouTube, afeta obviamente os youtubers, porque os youtubers precisam do YouTube, o YouTube precisa dos youtubers e os youtubers existem porque o YouTube existe. E quando o YouTube está a ser prejudicado, obviamente os youtubers estão a ser prejudicados também. Uma outra coisa que disseram para defender esta lei foi que esta lei não visa de todo prejudicar os youtubers em si, muito pelo contrário, esta lei quer beneficiá-los ao máximo, quer fazer com que os direitos de autor estejam ainda mais protegidos, ou seja, com que ninguém os vá copiar ou usar conteúdo deles, só que na realidade é assim. Os youtubers não se andam propriamente a copiar uns aos outros. A questão aqui não é bem essa. E eu acho que quando, por exemplo, um youtuber, para reforçar aquilo que está a dizer, põe um vídeo, um som, algo do género, mesmo que não seja dele, que já tenha existido, que já exista e que até seja polémico e esteja na moda na altura, eu acho que isso não pode ser considerado quase como uma rasteira aos direitos de autor. Não me parece que isso funcione assim. Nós temos leis no YouTube, portanto eu não posso usar, por exemplo, 30 segundos, mais de 30 segundos uma gravação, um vídeo de outro alguém, se usar o dinheiro ou os direitos, digamos assim, sobre o vídeo passam a ser do autor dessa música ou desse vídeo e não meus. Portanto, eu acho que essas leis que o YouTube impôs são mais do que suficientes para nós, youtubers, nos orientarmos aqui entre nós e sabermos aquilo que podemos e não podemos pôr, até porque quando pomos alguma coisa que não devemos, o YouTube corta-nos logo o vídeo. Agora, não acho que seja necessário de todo estarmos a ser tão extremistas, porque não vai funcionar. Eu não sei até que ponto é que eles querem ir, mas se quisermos ir ao ridículo da questão, que tipo de vídeos é que eu vou fazer? Eu não posso fazer vídeos de maquilhagem, por exemplo, porque eu não sou dona de nenhuma marca de maquilhagem, ou seja, eu não posso mostrar produtos das maquilhagens. Eu sou dona desta camisola, mas eu não sou dona da marca dela. E não sou dona de quase nada, na realidade, do que aparece nos meus vídeos.
E eu não sei até onde é que isto vai, mas mesmo que vá só até às gravações, aos sons, aos filmes, não faz sentido. Na minha opinião, não faz sentido. Pronto, eu estou a falar do YouTube em concreto, mas isto vai refletir-se também nas outras redes sociais, vai refletir-se no Instagram, no Facebook. Eu acho sinceramente que o caso mais grave é no YouTube. Porque há pessoas que vivem disto, há pessoas que trabalham para isto, também há pessoas que vivem no Instagram, sim. Mas pronto, vamos considerar o caso do YouTube em concreto e não é justo isto, não é justo, gente. As pessoas chegaram a este nível e não é justo agora dizerem-lhes desculpa, mas metade dos teus vídeos, ou mais de metade, vão ser apagados e agora os próximos vídeos tenta não pôr nada, ok? Nada que não te pertença, porque caso contrário os teus vídeos não vão poder estar no YouTube. Não sei se vocês também já ouviram falar, mas ao que parece a forma deles de filtrarem ou de não deixarem ir para o ar vídeos que são, que possuem então coisas que não podem possuir, é bloquear todos os vídeos, ou seja, hoje foram postos milhões de vídeos no YouTube, esses milhões de vídeos vão ser todos bloqueados, todos vistos, todos limpinhos, tipo censura mesmo, estão a perceber? Tipo censura. Ver tudo se tem ou não tem, se é ou não é, e só depois é que eles decidem se o vídeo pode então ir ou não pode ir para o ar, os vídeos que podem ter esses direitos de autor. Sucede-se que, então, eu hoje faço um vídeo de maquilhagem de Natal e vocês daqui a 2 meses veem o meu vídeo de maquilhagem de Natal. O YouTube é uma coisa que vive muito do momento, ou seja, os vídeos no YouTube são uma coisa que saem, já estão no ar, já toda a gente conhece, toda a gente sabe disso. Se eu quiser fazer um vídeo hoje sobre algo que está super a fazer sentido, tipo este vídeo que eu estou a fazer hoje, o que acontece é que o vídeo pode sair daqui a muito tempo quando ele já não faz sentido absolutamente nenhum. Há muitos youtubers que se estão a manifestar quanto a esta situação, youtubers mais influentes que eu, obviamente, muito mais influentes. Entre eles manifestaram-se, por exemplo, a Bumba na Fofinha, que não sei se vocês conhecem. Esse vídeo está demais, eu aconselho-vos mesmo a ver. Ela é uma pessoa super racional, fez o vídeo de forma super racional, super bem pensado. Na minha opinião, o melhor vídeo feito sobre este assunto em concreto. Um youtuber também muito famoso que se manifestou também quanto a esta questão foi o Ant e foi bastante criticado, mas bastante criticado. Aliás, os meios de comunicação social tradicionais não haviam tocado neste assunto, apesar da lei já ter sido votada e aprovada. Eles não tocaram neste assunto até agora, porque obviamente não lhes dava jeito de tocar, mas entretanto, quando um youtuber se manifestou e quando podiam pegar no assunto de forma a prejudicar o youtuber, eles fizeram isso na perfeição. Eles pegaram no nome do youtuber e disseram que o youtuber assustou muito as criancinhas, que o youtuber tinha passado uma ideia completamente errada da lei, do artigo, e eu também queria deixar a minha opinião aqui sobre esse assunto, porque a coisa já foi mais adiante e houve quem não, um canal de televisão bastante conhecido por todos nós, de notícias, chegou a comentar numa das notícias sobre o Ant que se fosse para acabar com parasitas assim, como aquele youtuber, bendito artigo 13. E é o seguinte, eu não sei o que é que se passa com as pessoas, eu percebo que a geração dos nossos pais, avós, etc., não perceba bem o que é o YouTube. Eu percebo isso e não percebo bem o que é ser youtuber, o que é ser influencer, o que é ser digital influencer, essas coisas todas realmente são coisas muito recentes e que são difíceis de se perceber. Agora, eu tenho ouvido sobre este assunto coisas ridículas, gente. Eu tenho ouvido pais na televisão, pessoas que já têm mais do que idade para ter juizinho, a dizer que se deviam acabar com os youtubers todos, que se deviam acabar com os que fazem palermices porque eles só ensinam coisas mais às crianças e põem as crianças com medo e fazem coisas que as crianças não deviam ver. Eu não sei o que se passa com esta gente, mas algo aqui não está bem. Sempre existiram coisas que pais não quisessem que as crianças vissem, ok? Uma criança, uma pessoa até atingir os 18 anos, está nas mãos dos pais, certo? Os pais têm a nossa responsabilidade. Sempre existiram coisas. Isto não é do YouTube. Isto é da televisão, isto é das revistas, isto é de todo o lado.
Eu falo por mim. Eu vi os morangos com açúcar, eu era apaixonada por morangos com açúcar. Houve uma altura em que a minha mãe considerou que estavam a começar a aparecer cenas que ela não queria que eu visse e ela proibiu-me de ver os morangos com açúcar. E eu deixei de ver os morangos com açúcar. Não só porque ela me proibiu, porque eu era uma criança e tinha a mania que podia fazer o que queria, mas porque a minha mãe andava em cima de mim. Aquilo que eu quero dizer é que se vocês não gostam que os vossos filhos assistam certos conteúdos de youtubers, aquilo que vocês têm que fazer é proibi-los e andar em cima deles para que eles não os vejam. Não é querer que os youtubers deixem de existir. E realmente o Ant é um dos youtubers que mais críticas recebe a esse nível, que passa muita opinião dele para as crianças, que passa muita opinião dele para as pessoas em geral. E para as pessoas em geral eu tenho a dizer, eu estou a fazer um vídeo de opinião, eu não estou a influenciar ninguém. Se vocês quiserem tomar a minha posição, não é porque estão a ser influenciados por mim, é porque têm cabecinha, viram o vídeo e acharam que fazia sentido. Depois, nem vou referir o facto desse canal de notícias ter comentado que o Ant era um parasita e coisas assim, porque não sei, não entendo se os meios de comunicação querem ganhar credibilidade, os tradicionais, obviamente, não me parece que esse seja o caminho de todo. E pronto, como se anda por aí a dizer, e não me parece de todo que seja mentira, esta lei interessa a muita gente e é como quase tudo, as coisas que interessam às pessoas poderosas são sempre as coisas que vão avante e as pessoas menos poderosas é que se lixam. E quanto a esta lei, eu queria deixar aqui a mensagem de se concordem ou não, achem correto ou não, pensem sempre na prática, nas coisas, não só na teoria. Na teoria isto parece tudo muito bonito, parece funcionar, na prática não funciona. É exatamente como a pena de morte, por exemplo. Na teoria, quer dizer, eu não acho que nem na teoria funcione, mas muita gente acha que na teoria faz todo o sentido, deixai-os achar, na prática não percebo de todo quem acha, porque é uma coisa que é falível, que pode funcionar mal, pode causar consequências muito graves e por isso não deve nunca sequer ser pensado em praticar-se uma coisa assim. No YouTube é igual. Não parece que as consequências disto vão ser boas, não parece que ninguém vá estar bem, nem viver bem numa internet como a que se quer. Ainda por cima isto será só na Europa e o que acontece é que, como vocês sabem, a Europa continua a ser muito influente, mas neste momento nós temos os Estados Unidos, temos a América inteira, que é muito forte no YouTube, aliás. Temos a Ásia, que está a ser muito forte no YouTube. E é óbvio que, como toda a gente anda a dizer, se o YouTube vir muitos empates em continuar na Europa, realmente acho melhor excluir-se daqui, já que não deixam a plataforma ser aquilo que quer ser. Acho que não vai funcionar. Deixem-me saber também a vossa opinião. Eu espero que tenham gostado muito, muito deste vídeo. Se não gostaram, pronto, ao menos viram. Para chegarem a esta parte devem ter visto e eu fico feliz por isso. Um grande obrigada por tudo aqui no YouTube. Um beijinho muito grande e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!